Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema discernimento de espíritos, um dom imprescindível. É a lição de número 11, de 17 de março de 2019. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e o seu ministério de maneira maravilhosa. O objetivo do canal Mensagem de Fé e Esperança é trazer semanalmente a você um conteúdo da Escola Bíblica Dominical para fortalecer a sua lição, o seu preparo aí dominicalmente. Se isso está acontecendo, eu louvo a Deus por poder, junto com você, estar cooperando com essa magna escola, a escola do Senhor nosso Deus. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu gostei. Também comentar os nossos assuntos. Mesmo que você não tenha gostado do nosso conteúdo, deixe aí uma crítica aí no finalzinho do vídeo, aí na nota de rodapé dos comentários aí do vídeo. Deixe uma crítica, uma sugestão para que possamos melhorar o nosso conteúdo. E também eu quero dizer a você que está pela primeira vez no nosso canal aqui, que eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, e tenho a grata satisfação de poder estar ajudando você aí na sua lida espiritual, na sua jornada como professor, como superintendente e também como aluno da EBD. Pois bem, posto essas considerações, o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 15, que diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A nossa verdade prática diz: o discernimento dos espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e o verdadeiro da mentira. Portanto, o dom de discernimento espiritual é um dom imprescindível para a igreja. Uma igreja que não tem entre os seus membros pessoas que têm discernimento espiritual é uma igreja que está fadada ao fracasso. Onde não há discernimento de espírito, as hostes das trevas, como diz o ditado popular, deitam e rolam, fazem o que quer. Por sua vez, também um cristão que não tem discernimento espiritual, esse cristão também está fadado ao fracasso. É questão de dias ou de algum pouco tempo para que esse cristão venha cair em grande ruína. Porque sem o discernimento espiritual é impossível que combatamos o mundo das trevas, é impossível combatermos as hostes espirituais da maldade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 16, versículos do 16 ao 22. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar aí essa leitura, pode e deve acompanhar essa leitura na sua lição e também fazer a leitura na Bíblia. Leia todo o texto, desde o versículo 1 do capítulo
16, leia desde o versículo 1 até o último versículo, para que você tenha um conhecimento, né, de todo o texto, né, de como foi formatado essa situação, de como ocorreu ali essa situação, né, no livro de Atos, né, que vai falar sobre a jovem adivinha, ou a jovem pitonisa. Leia também todo o livro de Atos, né, de onde está essa informação, para que você possa conhecer os desígnios, os propósitos, né, do livro, para que o livro foi escrito, né, você terá uma visão, né, panorâmica, por assim dizer, que vai te ajudar a fazer uma leitura melhor, né, desse capítulo propriamente dito. Não, posto essas considerações, o nosso primeiro ponto aí vai falar sobre discernir e discernimento, né? Numa visão geral, a grosso modo, né, discernimento, né, na vida cotidiana é a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. É isso a grosso modo, né? O Novo Testamento grego, ele vai apresentar duas expressões, né, para discernir, né, que é a expressão anacrinos, que significa perguntar, interrogar, investigar, examinar, e o outro verbo, né, que é utilizado é o diacrino, que o nosso professor Ezequiel Soares, ele se atém apenas em dizer que é uma das variações, né, do verbo discernir, né? Embora esse verbo ele apresenta uma grande variação, né? Ou seja, ele tem vários outros sentidos, né? Ele é muito amplo, mas o nosso comentador ele vai apenas se ater a dizer que esse verbo diacrino, né, que é o verbo discernir também no grego, tem esse sentido, né, de discernimento, né, de distinguir uma coisa, né, da outra. Nós temos 3 substantivos, né, para discernimento, né, um substantivo, né, para discernimento é julgamento, né, um dos substantivos, uma das palavras para discernimento é julgamento ou briga, né? A outra é distinção e a terceira, juízo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Ambas essas expressões elas convergem para o mesmo sentido, né? Para uma mesma ideia, que é a ideia de fazer distinção entre algo, se está certo ou se está errado, se é santo ou se é profano, se é bem ou se é mal, e por aí se vai. Na atualidade, por que hoje nós precisamos muito, né, desse dom, né, dessa perspicácia, né, para discernir o certo do errado? Porque há muitas manifestações sobrenaturais, né, através de falsos profetas, de falsos mestres, e Jesus disse: surgirão entre vós falsos cristos, falsos mestres, né? Jesus já havia falado sobre isso, que haveria falsos mestres, né, falsos cristos, e que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos, né? O inimigo ele tem essa condição, né, de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. E aqui o nosso comentador vai dizer assim que em todos os lugares e em todas as épocas sempre existiram falsas imitações. E só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. O apóstolo João vai dizer: provai e vede se os espíritos são de Deus. É possível que alguém, né, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, né, faça blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É possível que alguém, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo,
em nome de Jesus, no meio da igreja, né, promova algum tipo de situação que é contra a obra de Deus, altamente prejudicial à obra do Senhor nosso Deus. Por isso nós precisamos mais do que nunca, né, desse dom, né, o dom do discernimento de espíritos. Haja vista que, né, quando Moisés e Arão foram libertar o povo, né, de Israel do Egito, os magos de Faraó fizeram os mesmos prodígios que Arão fez, o sumo sacerdote fez, né? Os mesmos prodígios, né? Arão jogou a cobra, um pedaço de pau virou uma cobra, os mágicos também jogaram o pedaço de pau, virou também uma cobra. A diferença é que a vara de Arão, né, que virou uma serpente, engoliu a serpente dos mágicos de Faraó. Paulo vai falar sobre essa situação desses embusteiros, né, chamados Janes e Jambres. Ele vai dar o nome desses embusteiros, né, cá no livro de Timóteo, uma das cartas de Timóteo, não me lembro qual. Ele vai falar que assim como Janes e Jambres, né, fez os seus milagres lá, né, as suas magias, né, há também esses falsos profetas fazendo falsos milagres, né, engano, né, no meio do povo de Deus hoje. Então sempre houve, né, e sempre haverá. O nosso segundo ponto vai dizer aí, a adivinhadora de Filipos. E aqui logo no início o nosso comentador vai dizer que Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé dos crentes e sua experiência espiritual. Né? Deus permite que o inimigo use de algum tipo de enganação, de algum tipo de engodo, né, no meio da igreja, para provar a nossa fé e para provar também a nossa experiência espiritual. Né? Que nível está a nossa experiência, a nossa intimidade com o Senhor nosso Deus. É daí que nós precisamos estar muito bem preparados para lutar, né, contra as hostes, né, do mal. É uma avaliação sensata. O texto que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe vai falar, né, de uma adivinha, uma jovem escrava, né, que dava muitos lucros aos seus senhores. Ela era possuída, estava possessa, né, de espírito maligno. E quando Paulo e Silas chegam em Filipos, a Bíblia fala que todos os dias, quando Paulo e Silas passavam, essa jovem dizia: esses homens que passam por nós e que anunciam o Evangelho, anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Paulo e Silas observou isso por muitos dias. E depois de uma avaliação, né, depois de entender, né, Paulo e Silas não é apressado, né, eles estão em oração e querendo entender o porquê que essa jovem está fazendo esse tipo de espetáculo. Aí que, depois que ele entende, que ele faz essa avaliação e sabe de fato que isso não provinha de Deus, eles se aproximam da moça e expulsam o espírito maligno, né, daquela jovem. Né? Satanás é o pai da mentira, o principal opositor da obra de Deus. Né? Como então essa jovem iria se aproximar de Paulo e Silas elogiando o trabalho deles? Né? Como que o diabo pode elogiar a obra de Deus? Jamais o diabo elogiará a obra de Deus. Jamais o diabo elogiará o trabalho dos missionários que ganham almas para Cristo, que tiram pessoas do mundo das trevas. Jamais isso irá acontecer. Aí você me diz, mas irmão, mas isso aconteceu, elogiou.
Sim, elogiou. Mas o elogio aqui é uma maneira, né, de enganar, de colocar embaraço, né, né, na frente de Paulo e Silas, né, para dizer, esses homens que estão anunciando o evangelho aí, estão de acordo com as minhas adivinhações. Estamos trabalhando para o mesmo reino. Isso não é verdade, né? Não era verdade que Paulo e Silas estavam trabalhando para o mesmo reino que a jovem adivinha, né? Que a jovem possuidora, né, de espírito maligno estava trabalhando, né? No item 2 aqui, vai falar sobre o espírito de adivinhação. A jovem pitonisa, né, tinha o espírito da adivinhação. O termo grego, né, aqui usado é piton, né, ou piton. Né, piton era a serpente, né, que guardava os oráculos de Delfos. Né, mais tarde, né, essa serpente que guardava os oráculos de Delfos, né, passou a designar também a adivinhação, né, ou ventríloco. Ventríloco é o dom de falar, né, fazendo com que a voz saia de outro lugar. Né? Os ventrílocos, né, os profissionais, são aqueles que geralmente usam bonecos para... Ele fala, o boneco repete. Ou repete não, ou ele pergunta, o boneco responde. Na verdade, o que o boneco responde é o que ele mesmo está respondendo. Né? É uma técnica, uma magia, um jeito que eles usam, uma mágica, né, que eles usam, né, para fazer esse boneco falar. Né? O dom da adivinhação, né, está ligado a essa questão aí, né, do ventríloco, né, que é a arte de enganar. Né? Essa ideia, ela do grego engastrímatos, né, que é dividido entre duas expressões, gaster, que é ventre, e mitos, né, de onde vem a palavra discurso, né, discurso ou palavra, né, ideia. Os antigos gregos, eles entendiam que desde o ventre uma pessoa já nasce, né, com esses dons, né, com esses dotes, né, de adivinhação. Uma pessoa que tem o dom da magia, né, do encantamento, da adivinhação, ele já nasce com esse dom. Né? Tinha essa ideia entre a mitologia grega, entre os gregos. Né? Por isso, na macumbaria, por exemplo, né, quando alguém está começando a enveredar pela macumbaria, né, pela feitiçaria, os mestres do feitiço, os mestres da macumba, dizem que essa pessoa é uma pessoa iluminada e que já tem esse dom e que precisa se soltar, que precisa fazer os ritos de iniciação, e que se essa pessoa não entrar na macumbaria, alguma coisa vai dar errado. Incentiva de todas as formas e de todos os jeitos, porque dizem que essa pessoa já tem a arte, né, da macumba, por assim, né, dizer. Né? No nosso terceiro item do segundo ponto, a adivinhação ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus e os egípcios, as quais Israel deveriam rejeitar. Isso vale também para os cristãos, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. As práticas divinatórias, as quais o texto de Deuteronômio capítulo 18, versículo 14 fala. Está a prática dos agoreiros, dos adivinhadores, né? A prática da feitiçaria. Essas práticas, elas estão comuns, né? Estão espalhadas, né, por todo o mundo, né, na atualidade. Aqui o nosso comentador vai falar sobre algumas dessas práticas que são bastante comuns no nosso dia a dia. Né, que é a prática da magia,
né, a arte mágica, né, que está espalhado, né, por todo o mundo, e pasmem os senhores, né, rondando no meio da igreja, né? Também a arte da astrologia, que é a falsa ciência, né, a pseudociência, né, que é a adivinhação por meio da posição dos astros. Essa prática é muito comum por meio do horóscopo. Aquele negócio de signo, né, ver qual que é o signo, né, como que está, né, o dia, como que vai ser o dia, se vai ter sorte, se não vai, né, se vai ter felicidade, se não vai, né, como que vai ser aquele mês, aquela semana. E as pessoas que dizem que tem o signo tal, elas são influenciadas aí, né, pelo horóscopo, né, que é uma vertente da astrologia. Uma outra prática é a prática da alquimia, né? A alquimia é a falsa ciência que procura descobrir remédios, né, para todos os males físicos e morais, através da chamada panaceia. O que é a panaceia? Né, plantas medicinais. Talvez você diria, mas o que tem utilizar plantas medicinais, né, para curar uma doença, para curar uma enfermidade? Não, absolutamente nada. Né? Não tem nada contra utilizar, né, uma planta, né, como meio de remédio. A grande questão é que a prática da alquimia é a utilização, né, de plantas medicinais, né, com fins espirituais. Pessoas que se utilizam do mundo espiritual, né, para, através de garrafadas, por exemplo, né, trazer remédio para a cura das doenças. Essa prática, ela é condenada pela palavra de Deus. Mas todo dia que você vê alguém, né, trazendo um remédio que diz que cura tudo e que é um remédio caseiro, você deve desconfiar, né? Deve ficar com o pé atrás, né, nesse remédio, porque ele pode ser utilizado através dessa prática aí, né, da alquimia. Uma outra prática é a prática da clarividência, né, que é o ato de obter informações por meio de percepções extrasensorial. Né? Pessoa que não recorre a nenhum objeto, né, mas diz, né, ter tido a percepção, né, do mundo espiritual. Algumas pessoas dizem, eu estou tendo um pressentimento, eu estou tendo aqui um pressentimento, um presságio, né? Alguma coisa está falando comigo. Muito cuidado também, né, com essas pessoas que dizem que estão tendo pressentimento. Elas podem estar sendo usadas, né, pelo inimigo nessa arte aí chamado clarevidência. Uma outra arte é a do tarô, né, a adivinhação por meio de cartas. As 78 cartas do baralho, né? Através do baralho, as pessoas fazem ali a sua adivinhação. As cartas do baralho, todas elas, né, são simbólicas, né, trazem simbologia. Por isso, um cristão não pode jamais, né, utilizar ou jogar baralho, nem por brincadeira. Alguém diz assim, mas eu gosto de brincar, eu não estou jogando, né? Eu não estou jogando. Já observou que os mágicos, eles gostam muito de utilizar o baralho para fazer as suas mágicas? Já observou que os macumbeiros gostam muito de utilizar o baralho, né, para fazer, né, as suas macumbas? É porque o baralho está intimamente ligado, né, com o mundo espiritual, né, do mal. Não bastasse, né, a magia, a astrologia, a alquimia, a clarividência, nós temos também, né, o uso, né, da quiromancia, né, que é a leitura da linha das mãos. A leitura da linha das mãos é uma prática muito recorrente entre os ciganos, né? Que diz, deixa eu ler sua mão, Ganjão, deixa eu fazer a leitura de sua mão, deixa eu ver sua sorte, para ver se você está com sorte ou não. E muita gente cai nessa armadilha, né, de deixar o cigano fazer a leitura da sua mão.
Na verdade, essa é uma prática de engano, né, que nada traz de verdade, porque a adivinhação, ela nada traz de verdade, apenas engano, e a pessoa, né, é enganada e o seu dinheiro é levado pelo ralo. Outra prática é a prática da adivinhação por meio da necromancia, a adivinhação por meio dos mortos. Os macumbeiros, os que usam essa prática, né, dizem que conversa com os mortos, né, diz que teve, né, acesso aos mortos. É claro que esse é um engano total, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, os mortos, eles não podem voltar. Os que voltam para falar alguma coisa em nome dos mortos são espíritos malignos, né, que vêm para falar alguma coisa. E é claro, os espíritos malignos, os demônios, eles conheceram aquela pessoa, né, de quem o macumbeiro está falando, né, de quem o espiritualista, né, está, né, falando. Por fim, nós temos uma prática aí chamada numerologia, que é a adivinhação através dos números, através, né, da soma de números, através de agrupamentos de números romanos com outros, né, tipos de numerais, as pessoas chegam a determinadas conclusões, né, para saber se alguém vai ser eleito ou não, para saber se alguém vai sair da cadeia ou não, para saber se pode jogar no bicho, né, com um número tal ou não, enfim, né, todas essas práticas, né, são partes, né, da magia, né, adivinhação, e são parte também, né, do mundo espiritual, né, do mal, né? Portanto, o cristão, ele precisa estar atento, né, para estas questões. No nosso terceiro e último ponto, vai falar aí sobre o tema desmascarando os ardis de Satanás. O discernimento espiritual, ele é muito importante, porque ele é uma das armas do Espírito Santo para a igreja na atualidade. Nunca se fez tão necessário o dom do discernimento como hoje, né? Se nos tempos antigos havia falsos mestres, falsos profetas, hoje ainda muito mais. Primeiro item aí, do terceiro ponto, vai falar sobre o dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom da profecia. Por essa razão, muitos associam o referido dom com o meio perfeito de julgar as profecias. No entanto, nós sabemos que esse dom, ele serve também, né, não apenas para julgar as profecias, né, de forma correta, mas serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões e curas providentes de fontes demoníacas e para nos proteger dos ataques satânicos. Talvez você diria, ora, mas pode haver profecia, né, através, né, de demônio? Um demônio pode profetizar em nome de Deus? Um demônio, ele pode utilizar alguém para falar em línguas estranhas? É claro que sim. E não só claro que isso acontece, como muitas vezes tem ocorrido no meio do povo de Deus, né? Práticas demoníacas, né, como profecias, visões, né, curas provenientes do mundo satânico, né, obras demoníacas, pessoas que são utilizadas pelo meio do mal, né, por meios satânicos, para trazer estas coisas no meio do povo de Deus. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo, né, para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas,
né, com as palavras: esses homens que nos anunciam o Evangelho, o caminho de salvação, são servos do Deus Altíssimo. E nós já falamos sobre isso. Né? Qual o propósito, né, que o diabo, né, que o espírito maligno usaria essa jovem para elogiar a obra missionária? Com qual propósito? Né, o propósito diabólico aqui é transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma que a jovem pregava. Esse era o propósito. É bom que se diga que o diabo e os demônios nunca falam a verdade, né? É bom que se diga que o demônio e o diabo e os demônios nunca falam a verdade. Ah, mas irmão, mas várias vezes nós encontramos o diabo falando verdade na Bíblia. Inclusive aqui, né, fala que esses homens que passavam pela jovem eram servos do Deus Altíssimo. Isso era mentira? É claro que sim, isso era mentira. Vindo da parte, né, de algum irmão de Filipos, de algum crente de Filipos, era verdade. Vindo da parte do diabo, é mentira. Porque qual o propósito? O propósito era enganar. E a verdade, ela não pode ter fins enganosos. A verdade, ela não pode ter fins, né, de engano. Portanto, a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. E ele nunca se firmou na verdade. Tudo que o diabo fala, mesmo que pareça a verdade, o fim, a finalidade daquilo que ele diz é uma finalidade mentirosa e enganosa. A libertação da jovem adivinhadora. A moça, né, era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores com a prática oculta, né, ocultista. Ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, seus proprietários viram um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais. Observa-se que o dono da moça, por assim dizer, eu digo dono porque ela era uma escrava, né? Escrava é exatamente isso, tem dono, né? O dono da escrava, o senhor daquela escrava, ele não denuncia Paulo e Silas por ter expulsado o espírito maligno. A denúncia é que eles eram perturbadores da ordem pública, perturbadores da ordem social. É bom dizer que sempre que nós somos usados por Deus para o desmonte da obra do mal, nós vamos ser considerados como perturbadores da ordem social. Está muito bem, enquanto o diabo está usando pessoas para fazer orgia em praça pública, para ficar nu em praça pública, para ficar nu e ser tocado por criança, está muito bem, está muito tranquilo, até que a igreja denuncie essas práticas. Quando a igreja denuncia essas práticas, a igreja é vista como perturbadora da ordem pública. Observa que a sociedade, ela não denuncia o mal. Como a sociedade, ela não denunciou a prática da jovem, né, que estava sendo escrava do diabo. Ninguém incomodou com isso, mas incomodou com a libertação da jovem. Vide também a questão do gadareno. Quando o gadareno foi liberto, se tornou um escândalo. Jesus, ele é perseguido e mandado embora da região. Antes, o gadareno sofrendo, se mutilando, se cortando, indo pelas cavernas, indo para o cemitério, talvez comer restos mortais. Isso não incomodava a sociedade. Agora, o gadareno liberto, sim, incomoda a sociedade. Porque quando os demônios saíram do gadareno, entrou nos porcos. Os porcos se precipitaram e afogaram no despenhadeiro. Ora, eles estavam mais preocupados com os porcos, né, do que com a vida, né, do gadareno. Né? Aqui o caso é análogo. Eles estavam mais preocupados com os lucros, né, que a jovem dava aos seus senhores do que com a opressão que a jovem sentia, com que a jovem estava
né, sendo mantida. Por fim aí, a necessidade do dom de discernir, né? Reconhecer a origem maligna reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão fácil. Mas no contexto de Paulo, né, diante de tantos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível, sem a atuação do Espírito Santo. Assim como os demônios, no caso, aquele espírito maligno, enganava, né, aquela moça, atuava na moça, enganando a sociedade, assim hoje a sociedade atual está sendo enganada também por espíritos malignos. Né? E a igreja precisa do discernimento de espírito para fazer o desmonte das obras das trevas. Nós temos as armaduras de Deus, como nós já vimos em lições passadas. Observamos também que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja precisa estar habilitada, né, capacitada com esse dom, o dom do discernimento, que é um dom muito necessário para a igreja hoje. Porque tantos de nós queremos o dom da cura. É maravilhoso o dom de curar? É claro que sim. Está na Bíblia, né? É maravilhoso. Porque muitos de nós queremos o dom de profetizar. É maravilhoso? Sim, é maravilhoso e está na Bíblia. Mas um dos dons mais necessários na igreja hoje é o dom do discernimento de espírito. Porque pode até alguém profetizar, né, usado por obras malignas, usado pelo poder satânico, como nós vimos aqui. Profetizar, falar línguas estranhas, trazer visões, enfim, né? Mas com o poder do discernimento do Espírito, a igreja será capaz de fazer o desmonte do mundo das trevas e proclamar a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus conta com você nessa obra. Deus conta comigo. Sejamos agentes de Deus nessa hora final da igreja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.